Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje a palavra de Deus vem em Gênesis, o princípio. É o capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus, que diz assim, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram baixo ao firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Glória a Deus. Já sabemos, irmãos, que Deus é o Criador dos céus e da terra. E também sabemos que, pela palavra de Deus, quando é aberta a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. E Deus, depois de ter criado tudo que Ele criou, Deus disse: Deus viu que ficou bom. Deus disse: ficou bom. E Deus também criou o homem à sua imagem. O homem e a mulher. Glória a Deus. E sabemos, irmãos, que muitas vezes nós mesmos reclamamos da nossa vida, mas ainda não honramos o que Deus fez. Criou o céu, a terra. Criou tudo que aonde nós vivemos. E nós somos ainda incapazes de honrar isto. É poucos, irmãos, que dão graças a Deus por existir um sol. Graças a Deus por existir uma chuva. Graças a Deus por existir a natureza. Graças a Deus por nós estarmos vivos. E graças a Deus principalmente por nós ser a criação, a sua imagem, a imagem de Deus. Graças a Deus, Senhor. E quando nós levamos o nosso pensamento, que nós somos, como vem da palavra do Senhor, que nós somos a imagem e criação de Deus, a imagem de Deus. E não paremos para pensar que muitas vezes o que nós fizemos com essa imagem, que somos nós, a imagem de Deus.
nós destruímos muitas vezes. Nós usamos também essa imagem nossa também para fazer a maldade, para praticar a corrupção, praticar muitas vezes o adultério, praticar homicídios, roubos, mas tudo isso, irmãos, e nós cremos e sabemos, e eu digo, que a nossa luta hoje em dia é espiritual, porque Deus pode ter criado o céu e a terra, mas aqui na terra há Satanás, que vem tentando nos destruir, usar essa imagem de Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus, criada pelo soberano, para quê? Para roubar, para matar, para prostituir, para praticar maldades, até mesmo blasfemar, o que nós fizemos muito. E hoje fica essa mensagem, irmãos, para nós refletir. O quanto nós honramos a Deus. E muitas vezes nós procuramos outras seitas, outras crendices religiosas e não louvamos ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Não damos o valor que é permitido ao Senhor, nós adorá-lo, e acabamos adorando imagens, adorando, seguindo doutrinas que não vêm de Deus, aos costumes dos homens, irmãos, às suas crenças religiosas, porque Deus não é religião. Deus é um Deus criador de todas as coisas. Religiões é o que os homens criaram. Homens criaram doutrinas, falsas doutrinas, como também diz a palavra do Senhor, que há falsas doutrinas e a verdadeira doutrina é a doutrina de Jesus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, o Novo e o Antigo Testamento. Esses são, irmãos, esse é o verdadeiro caminho, verdadeira verdade, porque como assim diz a palavra do Senhor, que desde o princípio o Verbo estava com o Senhor, estava com Deus. Quem é o Verbo? É Jesus. Quem quer dizer verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então hoje, Senhor Jesus fala conosco, nos dizendo, abrindo nosso entendimento, vamos adorar a Deus, o Criador dos céus, da terra, o nosso Criador, e honrar o que somos, irmãos, dar valor à nossa pessoa, a essa imagem que foi criada por Deus, a imagem e semelhança dele. Vamos honrar, vamos deixar de sujar essa imagem, muitas vezes nos atirando em vícios, poluindo essa imagem. Vamos nos cuidar, vamos honrar ao Senhor. Obrigado, irmãos, obrigado a esse grandioso Deus que nos dá a oportunidade de termos saúde, graças a Deus, e sabermos ler, para poder ler essa palavra que vem edificando a cada dia a nossa vida. Então vamos dar ouvidos a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas.
o que vem depois de Deus, o que vem depois de Cristo Jesus, é a criação do homem. Se vocês, irmãos, querem ir à destruição, querem perder a sua salvação, podem seguir as doutrinas e os costumes dos homens. Mas eu digo, irmãos, eu sigo a doutrina de Jesus e honro o que Deus nos fez, a nós como a imagem dele, e criou os céus e a terra. Amém? Muito obrigado, irmãos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.